Que Deus possa usar vocês sempre, principalmente orando por nós. Amém? Amém. Nós estamos aí, quem tem vindo aí aos cultos, quem está ligado no que está sendo dito, né? Nós estamos com um tema, não sei se dá para jogar aí o tema sobre família restabelecidas, né? Restabelecendo os alicerces, acho que é isso, né? E a gente tem ouvido tanto sobre família, a gente tem ouvido tanto o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel dos filhos, qual é o papel da esposa, do esposo, né? E a gente tem ouvido bastante coisas contrárias à palavra de Deus, contrário aos valores bíblicos. E você tem ouvido, né, para quem está ouvindo, né, o que a palavra diz sobre a questão de família. Você precisa crer no que a palavra diz. Você precisa crer. Está sendo muito difícil, né, de alguns pais entenderem o perigo do que está acontecendo com relação à família. E a gente só fica orando e clamando: Senhor, por favor, abra os olhos, abra o entendimento. Então, eu quero começar aqui com o Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 diz assim: quando a vontade de Deus é revelada aos homens, ou a nós, né, ser humano, ilumina o seu caminho. Ela dá sabedoria às pessoas de um coração aberto. Na outra tradução diz: a revelação da palavra de Deus esclarece e dá entendimento. As opiniões, elas são importantes? Sim. As experiências pessoais também são importantes, tanto suas, né, pessoais, como dos outros. Elas são importantes, a gente ouvir sobre esse assunto de algumas pessoas, mas elas não esclarecem. Por isso que eu quis começar com esse versículo aqui. A verdade você só vai encontrar na palavra. Posso ouvir amém? A verdade absoluta, que é livre de parcialidade, de preconceito, só pode ser encontrada naquele que é a verdade. Jesus é a verdade. E em sua palavra, né, na Bíblia. Então, vamos experimentar, em nome de Jesus, cada dia essa redenção, essa reconciliação com a intenção original de Deus. E eu não sei se você sabe qual é a intenção original de Deus. E se você não sabe, você precisa saber qual é a intenção original de Deus. Qual é o padrão? Existe um padrão de família. Existe um padrão para o pai, para a mãe, para filhos, para esposo, né? Para o marido, para a esposa, para o patrão, para o empregado. É só a gente ler lá em Efésios, capítulo 5, está lá, tá? Então, tem um padrão. Então, você precisa saber, mas não somente saber, tem que acreditar, como eu falei. Tem que, depois de saber, você vai aceitar essa verdade no seu coração. Você, como eu disse, você tem ouvido muitas coisas, você já sabe muitas coisas, amém? Você já tem conhecimento, mas você recebe como verdade? Você recebe no seu coração como verdade tudo que você tem escutado, tudo que você tem ouvido sobre família, sobre relacionamentos familiares? Porque, infelizmente, parece que não. De alguns, né? Parece que não. Parece que sabe, tem o conhecimento, mas não se apropriou da verdade. Não, eu creio nisso, porque a verdade liberta. Alguns creem, né? A verdade liberta. Então, a verdade também confronta, sim ou não? Mas ela nunca condena. Ela nunca vai aprisionar você.
Os mandamentos, a lei de Deus é para nos libertar. Não é para nos aprisionar. Infelizmente, o plano do diabo deu certo. Lá no Jardim do Éden. Né? Quando ele enganou, por meio de uma serpente, a Eva e Adão. Deu certo aí, mas nós temos uma boa notícia, né? E você sabe que temos, né? Porque Deus, então, tinha um plano perfeito para esse resgate, para essa redenção, através de Jesus Cristo. O plano de Deus para redimir a humanidade em todas as formas nas quais ela foi danificada. E que plano extraordinário. Que plano brilhante. O diabo pensou que ia vencer. Até pensou que o plano, acho que eu acertei assim. E realmente teve sucesso. E o plano dele até hoje tem dado sucesso. Infelizmente. Talvez porque não receberam a verdade no seu coração para ver a mudança, né? E ficaram só no saber, no conhecimento. E aí sim, o plano do mal pode realmente ter o êxito. Mas em nome de Jesus, não é com você, não é comigo, amém? Em nome de Jesus. Então, que redenção total para a nossa família. Você recebe? Redenção total para o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, dos filhos. Redenção total. Então, como imagem de Deus, nós fomos criados. Nós fomos designados para refletir a Deus. Porque Deus é invisível, Deus é espírito. E a intenção dele foi que nós fôssemos sua representação. Uma representação visível. E que guerra é a gente acreditar nessa verdade. Foi o que aconteceu comigo quando eu não acreditava que no mundo a gente podia ser santo. Dentro dessa santificação, eu não acreditava assim que eu me converti. E quase que eu estava indo de novo, olha quanto tempo na caminhada aqui. Porque às vezes tem coisas que nos abatem tanto, né? Cria uma confusão. E o diabo querendo entrar, né, para jogar incredulidade sobre a verdade que eu já conheço e experimento. Mas ele vai tentar sempre. Ele vai tentar sempre. Por quê? Ele sabe que se entrar um pouquinho de dúvida, um pouquinho de incredulidade no plano original, aí a gente perde realmente a esperança. E eu não acreditava que a gente poderia ser essa representação visível. Você pode enxergar a Deus ou as qualidades de Deus. Não sei, irmão do seu lado, dá uma olhada nele. Não vai dizer, epa, será? Não, só se tiver ofuscada, só se tiver apagada, mas Deu um sorriso legal aí, né, João? Estou vendo aí. Nós vamos ter que acreditar nisso, você vai ter que crer. Nós somos essa representação. Claro, o pecado entrou, houve a queda e danificou tudo. Então ficou aquilo fraturado. Infelizmente, o ser humano ficou fraturado depois do pecado, né? Então, ao estudarmos as passagens bíblicas, a gente vai ver ali, descrevendo o princípio da humanidade, vemos Deus e seu filho Adão, de Adão veio a Eva, os dois foram criados como um reflexo perfeito. Olha o coração de Deus. Agora vendo que aqueles que ele criou estava crendo que seria um reflexo perfeito do Pai, do Criador, agora não dá mais. O seu Deus, ele fica triste.
Agora, imagine o coração de Deus, vendo aquilo, aquela imagem que foi quebrada, fraturada, fragmentada. Então, houve uma distorção desse reflexo, uma distorção que continua se repetindo, como eu disse, com o filho de Adão e assim por diante. Eu vou lhe dizer, não existe um único ser humano que não tenha sofrido essa ruptura, essa fratura. Não existe. Então, por isso nós estamos juntos, amém? Ajudando uns aos outros a encontrar a verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade está em Cristo, amém? Essa é a nossa missão, nosso trabalho, mostrar a cada um de vocês, ou uns aos outros, como família de Deus, dizer, existe uma identidade, existe um plano original, existe um plano do começo, que pode ser restaurado e restituído. Mesmo que você tenha dúvida disso, eu quero que você saia daqui crendo. Crendo, eu sei que não é fácil crer. Quando você olha para alguém que a gente diz, é imagem e semelhança do Criador, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, e você olha fazendo coisas contrárias a isso, talvez você entre e diz, não creio mais no ser humano. Na verdade, eu não creio mais nem em mim. Eu sei disso. Eu sei disso. E é perigoso demais. Se você não tiver uma intimidade, um relacionamento, experiência com o seu Deus, você vai deixar de crer. Isso vai ser assim do outro mundo. Como assim? Eu representar a Deus? Não. Acho que a pastora ficou maluca. Ela nem me conhece, se me conhecesse, ela não diria isso mais nunca. Mas você se vê assim por causa do pecado. Mas se você tiver numa disponibilidade, se você tiver numa disposição de crer, você verá. Você verá que você não é isso aí. Não é isso aí. Então, não aceite em nome de Jesus. Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. Na minha tradução diz assim, este é o mistério. Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. No 1:23 diz, a única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, forte no Senhor, convicto do Evangelho de que Jesus morreu por você, nunca vacilando na confiança nele como Salvador. E ele vai falando, e ele chega aí aonde eu quero me deter. Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo no Pai. Cristo na mãe. Cristo nos filhos. Cristo na esposa. Cristo no marido. A esperança da glória. Mas o que percebemos é que depois da queda, e você vai ler, se você ainda não leu, Gênesis, pode ler Gênesis, né? Os capítulos todos, mas a gente vê essa queda nos capítulos 2 e 3 de Gênesis. Quem já leu essa passagem aqui? Não alguns não quiseram, eu acho que levantar o braço, mas é pouco. Gênesis, capítulo 2, ali aconteceu a queda. Ali houve um rompimento, ali houve uma fratura. E até hoje a gente tem colhido o que aconteceu ali, né? Porque essa fratura que entrou depois do pecado quebrou todos os papéis, principalmente do pai. Por isso essa crise maluca da questão da paternidade, dos sentimentos de orfandade. E aí, por consequência, também quebrou os outros papéis, que é uma confusão de papéis.
pelo comportamentos, por algumas situações, você não sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem é o esposo, quem manda, quem não manda, e uma confusão. Uma confusão. Então, essa devastação que a queda exerceu sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, ela é aparente. Sim ou não? A gente vê isso? Sim ou não? Sim. Sim, está aí para qualquer um ver. Então, Adão e Eva deveriam ter refletido isso, refletido essa imagem visivelmente, essas características do Deus invisível. E eles foram criados exatamente para isso. Você foi criado exatamente para refletir Deus. Você é reflexo dele. Olhe de novo, olha o espelho aí. Olha o espelho aí. Tem um espelho aí cochilando. Mas os seres humanos, a imagem de Deus, da terra, ficaram aí desfigurados. Quando nós tivemos um tempo no Rio, já faz bastante tempo, no Rio de Janeiro, nós entramos numa comunidade onde minha sogra morava, e nesse dia tinha, na entrada assim, da comunidade, tantas pessoas no chão, jogadas, aquela imagem. Toda vez que eu falo de fratura, sabe, de quebra do ser humano, eu lembro dessa cena. Estava ali aquelas pessoas viciadas, aquelas mulheres magrinhas, sabe, fumando, assim, cheio, em cima de papelão, na sujeira. Aí o Espírito Santo falou comigo, essa aí não é a minha imagem. Isso aí não é a minha imagem. Ficou assim, mas não é. Então, isso ficou tão forte no meu coração, que eu falo, meu Senhor, meu Deus, por isso que a gente clama mais. Porque não é, querido, eu não vou admitir nunca. Mesmo que você fale assim, não, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim, se você crer, tem. Agora, se você decidir morrer assim, aí é uma escolha, é uma decisão, mas que tem esperança, tem. Cristo em você, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. E é lindo demais passar a conhecer Jesus. Também é lindo passar a conhecer o novo você, quando você se converteu. Não é? As pessoas não falam, mas você está diferente. Você não parece a mesma pessoa. É o reflexo agora do Criador, do plano original, do padrão do céu. As pessoas veem, querido. Não tem como não ver numa transformação. Elas vão ver o verdadeiro você, amém? Em Cristo, que foi recriado com a imagem de Cristo. Então, a verdade sobre Deus, ela liberta, como eu falei. Ela liberta a gente do engano, das mentiras, do diabo, querido. Alguns já disseram, meu Deus, a pastora fala tanto em diabo. Eu falei, querido, mas isso é real? O mundo espiritual é real. E ele existe como existe Deus. O inferno também existe. Mas não podemos conversar sobre isso, nem pecado, nem inferno, nem diabo. Aí por isso que fica com a imagem distorcida, porque não conhece esse Deus. Ele soprou, quando ele soprou em você, ele soprou essas características dentro de nós. Você crê nisso, querido? Eu sei que isso meu Deus, para entender isso e aceitar, eu sei que não é fácil. Mas foi isso que ele fez. Ele é bondoso? Sim ou não? Ele soprou isso em você? Ele é misericordioso? Ele soprou isso em você?
Então está aí. Então está tudo aí. Mas se você conhecer a verdade sobre Deus, mas aí entra numa confusão na sua identidade, sobre as suas características em Cristo, você vai acabar sendo uma pessoa que não vai representar Deus. Você não vai ser um bom representante de Deus. Então, todas as características que você considera verdadeira sobre Ele, tem impacto direto sobre você quando você abraça essa verdade como quem é nele. Quem você é nele. Então não aceite ser menos que isso. Do que a Bíblia fala quem eu sou. E nós somos novas criaturas, amém? Somos essa imagem recriada, em nome de Jesus. Nós temos no coração de Deus, e com certeza Ele está esperando, e Ele próprio Deus crê, né? Tanto que Ele enviou o seu único Filho, para que, de novo, a humanidade, o ser humano, voltasse ao plano original e o representasse. E Ele crê nisso. 2 Coríntios 5, 17, 18. Segundo aos Coríntios 5, é um versículo, né, bem conhecido aí. Diz assim, segundo aos Coríntios 5, 17 e 18. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. Então, olha aí, o que a Bíblia fala de você? O que a Bíblia fala de nós? Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você está em Cristo? Então, querido, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se você já aceitou o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você pode crer que você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. Então, vamos nos identificar como alguém que está nele, em todas as oportunidades que surgirem. No nosso dia a dia, né? Nos nossos papéis. Você é mãe, pai, filhos. Mostre a sua verdadeira identidade. Mostre quem você é em Cristo. Porque o que tem acontecido é o contrário. Quantos testemunhos contrários, negativos, parece que estão contra Deus. É crente, mas está contra Deus. Já pensou nisso? Já pensaram nisso? Por quê? Claro, tem que vigiar, claro, né? Vigilância, porque sempre ele vai lutar, como eu falei, para que você não creia nisso, descrê, perca a esperança. Aí, vamos viver aí. Todo mundo faz, todo mundo diz. Será que existe mesmo? Será que a gente consegue? Então, vou falar de novo. Cuidado com o que você tem ouvido. E de quem você tem ouvido? Sobre família, sobre relacionamento e sobre os papéis dentro de uma família. Né? Diga assim, eu sou um novo ser, uma nova criação. Glória a Deus. Então, quando nascemos pela primeira vez, nós nascemos na raça de Adão. Essa era a nossa realidade. Essa era a nossa identidade. E não é mais.
Quando você e eu nascemos de novo, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram. Então, esse tipo, né, ou estereotipo terrível da queda, quando o pecado entrou, depois que acontece, né, que ele entra na nossa vida, tudo se torna novo. Quantas vezes a gente cita, a gente sabe de cor esse versículo? Não é? De Coríntios. Uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí você vai sendo reincidente em muitas coisas velhas, muitas coisas. Aí pode acontecer da queda? Sim. Mas entra o arrependimento, queridos. Entra o arrependimento, é para isso que serve. O arrependimento é para que aquele filho volte no reconhecimento. Isso não aconteceu com Adão e Eva, né? Pecaram, mas não admitiram. Botando uma culpa no outro e assim vai. Até Adão foi, que petulância de Adão, né? Botou até a culpa em Deus, gente. Era muita intimidade, mas também eu acho que era muita intimidade mesmo, porque Deus estava ali com ele todos os dias, na viração do dia. Então, ele estava à vontade, né, de dizer até assim, foi a mulher que tu me deste. Eu imagino Deus, né? Como assim, Adão? Sobrou até para mim? Porque nós somos assim, na fratura, na quebra. O ser humano é assim. Por isso que é, como eu disse, desafiador demais essa reconstrução. Porque é pela fé. É o crer. Aí se torna mais difícil, porque se você não tem fé, se você olha para a palavra, e a palavra está dizendo quem você é em Cristo, ou pode se tornar. Se você não crê, não acontece. Precisa ter fé. E podemos acreditar que quando a pessoa está em Cristo, ela é realmente uma nova criatura. Amém? Estamos juntos, querido, nessa caminhada. Eu quero dizer que você não está só. Você tem escutado isso muitas vezes. E a gente tem dito muitas vezes que sozinho você não consegue. Não consegue. Peça ajuda em nome de Jesus. Né? Mate seu orgulho. Não vai valer a pena isso. Não vai. Né? Então, essa caminhada de conhecer a Cristo, ela vai nos transformando no plano original. Num padrão original. Essa imagem que está sendo transformada de glória em glória. Dentro das nossas libertações, dentro das nossas curas. Porque todos nós aqui, desde o dia da nossa conversão, aqueles que já aceitaram Jesus, desde o dia da nossa conversão a Jesus Cristo, estamos num processo de santificação. Isso é para sempre, até Jesus voltar ou você ir. Nós estamos no processo de santificação. Diga, santificação. Nós erramos, nós falhamos, como eu falei. Ainda pecamos como crentes. Não estou falando disso. Nós ainda falhamos como cidadãos, como família, como esposa, como marido, como filhos. Ainda falhamos. Mas tem esperança. Se houver, entra o arrependimento. E Deus tem um enorme prazer nos nossos reconhecimentos, nos nossos pedidos de perdão. Eu reconheço. Acho que o coração de Deus deve transbordar de alegria. Tanto que a Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Imagina os anjos
pulando, saltando. Mais um se arrependeu, mais um reconheceu. Aleluia! Mais um! Porque eles sabem que dentro desse processo de santificação, de reconhecimento, essa imagem que foi comprometida vai ser restaurada. Aí é uma guerra no mundo espiritual. Lógico que é. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai provar ao contrário. Ou vai tentar provar se você deixar, né? Porque tentar é só uma tentativa. Não é dizer que é. Então, nós erramos, sim. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, continua nos dando possibilidade de acertar aqui. Você está vivo. Enquanto você estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, eu tenho a possibilidade de acertar, de consertar, de nos arrepender e de crer que é possível nos tornar no que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sei o que você está vivendo e passando. Eu não sei se você está em crise quanto a isso, por muitas coisas que você tem escutado, contrário à palavra. Talvez já estabeleceu dentro de você uma incredulidade. Talvez você não tenha mais esperança no ser humano, na humanidade, no mundo, com tudo isso que a gente tem vivido. E são coisas sérias, são mesmo. Uma destruição total é verdade, mas tem esperança, querido. Nós vamos nos tornar, nesse processo de santificação, nós vamos nos tornar de novo a imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. E o que Ele diz sobre nós não vai se frustrar. Não vai se frustrar. Então você precisa se conhecer nele, para que as mentiras, o engano não pegue você. Eu sei que ficou mais desafiador, mais difícil, como eu disse, acreditar por tudo que nós temos vivido. Mas eu oro e peço que você se levante em nome de Jesus diante disso tudo e diga: eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. E isso aqui eu não sou. Isso aqui eu rejeito. Isso aqui eu não quero. Mas você precisa ter a consciência, como eu falei no início. Tem que conhecer, não somente conhecer, mas acreditar. Tem alguns que nem conhecem. É por isso que fica cheio de dúvida e incredulidade. Vamos diminuindo isso em nome de Jesus, né? E quando o diabo lançar isso sobre a sua vida, ele não vai ter êxito. Ele não vai ter êxito. Porque Deus enviou o seu único filho para restaurar tudo que está quebrado. Tudo que está quebrado, fraturado, no corpo, na alma e no espírito. Tem os papéis que precisam serem restaurados? Sim. Porque precisamos nos voltar para a palavra. O que a Bíblia fala sobre o papel da mãe? O que a Bíblia fala sobre o papel do homem? O que a Bíblia fala do papel da esposa, do esposo, dos filhos? E nós vamos saber disso. Pode se preparando e orando, que a gente vai saber, principalmente os filhos, porque às vezes falam assim: mas hoje só está falando do marido, da esposa, do pai e os filhos. Todos nós somos filhos, amém? Mas tem os filhos mais novinhos e querendo ouvir. Mas aproveite e ouvir sobre casamento também, sobre família, porque já vão entrar assim, no casamento, sabendo os princípios e valores. Agora é a hora de ouvir. Porque alguns falam: não, hoje eu acho que eu não vou no culto, porque vai falar de pai, eu não sou pai. Vai falar lá de quem para casado, eu não sou casado. Nós somos realmente ser aquele que não vamos perder as oportunidades de aprender. De aprender, para que lá na frente você seja, em nome de Jesus. Então, pare com esse negócio de escutar. Não, estou falando só para pais. Se for no culto, não deixe de vir para escutar sobre pai. Porque você será pai, amém? E você será mãe um dia. Esse é o plano original de Deus, padrão de Deus.
a família totalmente restaurada e modelo para aquelas que precisam. Isso é possível em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, querido? Vamos pedir para Deus assim, Senhor, por favor, eu preciso ativar novamente, né, pelo Espírito Santo, a minha fé. Quando eu olhar para essas situações, que eu não posso olhar com o olhar humano, mas eu posso olhar com o olhar de alguém que tem fé, que crê, Senhor, no que a Bíblia diz. Então, fique de pé em nome de Jesus. Se você está aí com a sua família, comece a orar aqui. Nem que seja um toque. Se você diz, não me peça isso, pastora, que eu não tenho hábito. Ok, mas só abrace, querido. Só dê um toque em nome de Jesus. Não precisa falar nada. O abraço cura também, o toque cura. Oh, Jesus, oh, Espírito Santo de Deus. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Eu creio, Senhor. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Ele vai fazer isso, querido. O Senhor vai fazer isso, quantos queridos? Eu creio nessa bênção que está sobre a nossa vida. Aleluias. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Se você quer isso, declare para ele, diga: bendita será tua casa, benditos serão. Isso, profetize, queridos, profetize. Levante a sua mão, exercite a fé, em nome de Jesus. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu gostaria agora que isso fica, é só uma sugestão. Se você tiver vontade agora de orar por alguma família que não seja a sua, esse é o momento de ser boca de profeta nessa família, que às vezes você já até sentiu no coração de orar por essa casa. Esse é o momento, tá? De você, a gente vai ouvir mais uma vez, e a igreja fica à vontade nesse ato. Transborde ali na vida, na família de outra pessoa e do seu irmão, em nome de Jesus.